Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Chegou aquele momento gostoso de nós se reunir para estudar a Santa Escritura e ouvir a voz de Deus, né? Feliz sábado, então vamos fazer uma oração para nós começar o nosso estudo. Papai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós podemos ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Vem fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos ensinando, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Você já pega a Bíblia, a caneta com papel para anotar a passagem, e nós estamos estudando conforto na aflição. Então, falando, mas como vai ter conforto na aflição? A Bíblia não vai mostrando de que jeito que é o nosso conforto. Nós paremos ali no Salmo 103, no versículo 14, que foi o último que nós lemos do sábado passado, onde fala, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece e sabe que nós não somos nada sem Ele. Então, Ele conhece tudo. Agora, vocês podem já abrir a Bíblia de vocês, em Salmo mesmo, mas agora é no capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Ele nos fala assim, já conseguiram? Mantemos a Bíblia no livro de Salmo, que nós vamos estudar muita passagem de Salmo. Assim, que promessa o Senhor se para os oprimidos? Que promessa que Ele se fez para os oprimidos? E aqui ele nos fala assim, o Senhor também é alto refúgio para os oprimidos, refúgio nas horas de tribulações. Ele também é o quê? Refúgio, né? Nas horas da angústia, de tribulações. Esse Salmo 9, a partir do versículo 9, que ele nos fala assim, o Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos, um alto refúgio em tempo de angústia. Você está angustiado? Você sim busca Deus. Ele está pronto para cuidar de nós. Eu fico pensando nesse final de semana, entre hoje também, entre o sul, pegando a região ali de Santa Catarina, pegando também ali o litoral, o desespero de alguns que pela o vento, a chuva forte, as coisas que estão acontecendo, onde passou aí para Ribeirão Preto, Votuporanga, o povo ficou meio apavorado, angustiado, mas Deus, ele se torna o quê? Alto refúgio, né? Em tempo de angústia. Este versículo traz uma mensagem de proteção, paz e segurança para os momentos difíceis da vida. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos, Ele os protege o tempo de aflição. O Senhor protege aqueles que o conhecem e confia nele, pois não abandona os que procuram a sua ajuda. Devemos aproveitar a vida e valorizar as pessoas que amamos, encontrando alegria nas coisas simples do dia a dia. Apesar da passagem rápida de tempo, o texto nos lembra que o amor e a união são presente de Deus em nossa recompensa em meio às lutas do trabalho. Deus falou, olha, na luta do trabalho. Então aqui ele nos fala o seguinte, uma das coisas também que é bom, a gente sempre manter união um com os outros, amizade, né? E Deus está com, e ele fala, se procurar ele, o que ele é? Porque ele conhece aqueles que confiam nele. Você confia em Deus? Nós que estamos estudando para aprender, nós temos a certeza que ele está nos ouvindo e nos protegendo. Agora vocês vão lá para o livro de Isaías, depois nós voltamos no Salmo. Isaías capítulo 43, versículo 2. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, assim, que prometeu o Senhor aos seus filhos quando passasse por provações e aflições. Deus fez uma promessa para nós, lá para aquele povo do passado,
e para nós hoje, no presente, hoje. Ele fez a promessa. Qual é que é a promessa, então, que Deus nos faz? E Deus cumpre as suas promessas. Ele fala assim: quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelos fogos, não te queimará, nem a chama ardente em ti. É a promessa de Deus. Angústia, problema, água. Água também significa gente também, povo, tribulações. Eu estarei contigo. A água não vai te sufocar. O rio não vai te afundar. O fogo não vai te queimar, porque eu estarei contigo. Essa é a promessa de Deus, né? Então, aqui no livro de Isaías, quando passar pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passar pelo o fogo, não te queimará, nem chama ardente em ti. Essa passagem traz uma promessa de proteção e consolo de Deus em momento de grande dificuldade. Essa promessa de Deus, um consolo para mim, para vocês e para outras pessoas, para os filhos, aqueles que acreditam em Deus, naqueles momentos mais difíceis. Deus está então ali falando: eu estarei com vocês, eu não abandono vocês. Confia em mim. Deus nos lembra em Isaías 43:2 que em meio às maior tempestade e provações da vida, Ele nunca nos abandona. A sua presença é nossa segurança, mesmo nas águas profundas e no fogo ardente. Confia no Senhor, pois a sua promessa nunca falha. Ele é fiel para caminhar conosco em todas circunstâncias. Ele é fiel para caminhar conosco em todas circunstâncias. Às vezes a dificuldade vem, os problemas vêm, e aí eu falo: quem que não tem problema nesse planeta, né? Quem que não tem? Mas aqui a promessa de Deus: confia em mim, porque eu estarei contigo. Essa é uma das promessas que Deus nos faz, para nós confiar nele, né? Para ele estar ali, a proteção, os anjos ao nosso redor, o Espírito Santo. E repetir, eu já falei outras vezes, assim, quando Jesus estava indo para o céu, desceu 2 anjos, ficou de roda ali daquele povo e falou: varões Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está aí, ele vai voltar um dia, Jesus vai voltar. E Jesus fez ali a promessa aquele dia: eu vou para o Pai, vou pedir que ele envie o Espírito da verdade, o Consolador, para vocês não ficar órfãos. Então nós não somos órfãos. O Pai não abandona o Filho. Então ali, o Espírito Santo está conosco todos os dias. Deus não afasta de nós. Muitas vezes somos nós que afastamos de Deus. Mas ele fala: filho, eu estou aqui sempre de braços abertos para te receber, e a sua angústia eu se preocupo com ela. Agora no livro de Salmo, no capítulo 119, no versículo 71. Salmo 119, versículo 71, fala assim: que disse Davi com referência à aflição que estava sofrendo. Aqui o rei Davi estava passando por um problema, ali uma aflição, uma perseguição que ele estava ali, e ele então ele fala assim: fui-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Depois ele reconheceu e falando para Deus, falou: Senhor, foi bom eu ter passado pelas aflições para conhecer o seu decreto, a sua lei, a sua proteção, os seus ensinos. Muitas vezes não é que Deus faz nós passar as coisas, às vezes Deus permite que as coisas aconteçam para o nosso próprio bem. Às vezes a gente está indo por um caminho tortuoso e às vezes Deus permite que alguma coisa possa acontecer para você dar meia volta e voltar a lembrar que o caminho dele é diferente. Então, ele às vezes permite isso. E esse salmo aqui que o rei fala que foi bom ele ter passado por alguns problemas, né, para poder voltar atrás. Então, ele fala aqui: fui-me bom
teriam passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Aqui Davi está reconhecendo a perseguição do rei para matar ele escondendo a perseguição em cima dele, mas depois ele viu a proteção de Deus com ele. Então, a proteção. Então, talvez se ele não tivesse passado ali aqueles problemas, aquela perseguição, fugindo, dormindo nas grutas, escondendo do rei, e o soldado atrás, o rei querendo matar ele, e ele foi até assim generoso, porque o rei estava dormindo, ele veio, pegou a espada, cortou a veste do rei, e depois subiu lá e falou: rei, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado aqui o pedaço da tua roupa na minha mão. Porque ele falou: jamais eu farei mal com o ungido de Deus. Ele também reconhecia isso. E esse salmo assim, ele fala: foi-me bom ter sido afligido. Esse versículo mostra que a dor e a dificuldade podem nos ensinar e obedecer a Deus em uma promessa de louvor a Deus por ensinar o seu decreto. O salmista expressa sua gratidão por ter sido guiado pela sabedoria divina e por ter encontrado a verdade em sua palavra. Ele se sente tão abençoado por essa experiência que o seu lábio transborda em louvor. Aí ele sente tão abençoado que Davi, ele tocava a harpa dele e cantava louvor e tudo, porque ele reconheceu a proteção de Deus. Ele reconheceu as bênçãos de Deus. Hoje, no levantar, nós reconhecemos a proteção de Deus. Na hora que nós acordamos, nós reconhecemos que Deus está no controle. Nós agradecemos Ele pela noite de descanso que Ele nos deu e um despertar, o sol radiante, a chuva que regrou a terra à noite. Tudo proteção de Deus, Ele protegendo os seus filhos. No Salmo agora, 25, versículo 18, o Salmo 25, versículo 18, o que aqui o salmista nos fala? Quando afligido pelo que orou ele. Ele orou quando ele estava afligido, e ele nos fala então assim: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Deus, todo o meu sofrimento, todos os meus pecados, o Senhor perdoa. Perdoa porque às vezes nós somos pesados de língua, nós somos muitas vezes ingratos pelas coisas que nós temos. Às vezes nós ficamos de olho nas coisas que outro tem, esquecemos de louvar a Deus e agradecer pelaquilo que Ele nos deu. Nós às vezes esquecemos que nós estamos aqui por um período curto de tempo nessa terra, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Jesus falou: eu estou indo para a casa do meu pai preparar os quartos, porque ele falou: vou preparar as moradias. Então são quartos para receber vocês. E um dia eu quero estar lá com a minha família, com vocês que estudam comigo, com meus amigos, conhecer outras pessoas que andam nos caminhos de Deus também vai estar lá, aquela família celestiais, porque Deus está ali, o refúgio pronto para nós lá, aquele refúgio gostoso, sair desse mundo de ingratidão. Então o salmista que ele reconhece isso aí. No Salmo ainda 119, no versículo 67, que é o último que nós vamos ler hoje, depois nós dar continuidade, antes de ser afligido, o que fazia ele? E antes de ser afligido, o que fazia? Ele fala: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Antes de ser afligido, eu andava errado. O que ele quer dizer assim? Antes de você conhecer a palavra de Deus, e antes de você estudar a Escritura, e antes de você meditar, antes de você pedir sabedoria dos altos céus, os caminhos eram tortos, espinhoso. Agora você, assim, andava que é errado, mas agora guardo a tua palavra. Que Deus nos dá entendimento dos altos céus para nós guardar a palavra dele nos nossos corações
e abraçar esse refúgio do Papai do Céu. Um abraço a todos, até o próximo estudo.